Bom, pessoal, então, um bom dia a todos, né? Especialmente a Mariana, que hoje vai concluir essa etapa, né, do percurso acadêmico dela. E também já queria agradecer o professor Lucas Gírio e a professora Karina Pivetta, que contribuíram, né, num olhar detalhado para esse trabalho desenvolvido pela Mariana, tá? E também dar um bom dia a quem está, no caso, assistindo, né, a apresentação. Mariana, tu tens aproximadamente 15 minutos, né? É claro que a gente não vai te interromper, né? Mas aproximadamente sim, 15 minutos. E depois dessa etapa, né, a etapa de arquisão do TCC, que vai em torno de 50 minutos. Mas da mesma forma também, caso, né, se estender, não há problema, tá? Desde que a gente não passe muito desses tempos, né? Então, fica à vontade, tá? O título, tá? É bom frisar o título do TCC da Mariana, tá? O que vocês estão visualizando aí, né? Foi sobre a minha orientação e após, então, a tua apresentação, eu já vou passar já a fala já para a professora Karina e o professor Lucas, certo, Mariana? Uma boa apresentação, é bom. Certo, então, obrigado, professor. Primeiramente, bom dia a todos que estão aqui na sala, aos componentes da banca, o professor Lucas e a professora Karina, agradeço a participação, o professor Robertson também, meu orientador. Então, vou começar a apresentação, vou tentar ser bem breve nela. Então, o meu TCC tem como título: Sistemas de produção integrados podem apoiar a conversão agroecológica na agricultura brasileira? Uma revisão sistemática da literatura. Então, aqui na introdução. Os sistemas de produção integrados, que aqui a gente optou por usar essa sigla, SPIs, eles envolvem a combinação de três componentes: o componente agrícola, pecuário e florestal. Eles potencializam o uso da terra, gerando um retorno financeiro para o produtor, além de uma melhoria nos agroecossistemas de forma geral. E a pesquisa, ela busca responder a seguinte questão: podem esses sistemas apoiar a conversão agroecológica da agricultura? E aqui é bom abrir um parênteses que a gente optou por usar o termo conversão ao invés de transição, porque alguns autores falam que o termo conversão ele aborda uma mudança mais abrangente assim no campo dos paradigmas, no campo filosófico, é como se fosse uma mudança mais completa se comparada à transição, mas isso em nenhuma forma vai inviabilizar ou diminuir o seu significado e o que ele representa. É só para fazer esse parênteses, né, do porquê que a gente usou conversão e não transição, porque o mais comum que se vê nos estudos e publicações sobre o tema é transição, né? Então, aqui, a gente se fez a seguinte pergunta: que contributos essa pesquisa nesse tema, em sistemas de produção integrados, pode fornecer para uma conversão agroecológica da agricultura? E a abordagem desse tópico, desse tema, ele pode vir a ser um dos primeiros passos na busca de uma agricultura verdadeiramente agroecológica, podendo instigar e fazer com que os autores pensem sobre esse tema, pesquisem, dialoguem uns com os outros e também, e consequentemente adotá-lo, né, em suas propriedades. Então, aqui eu trago uma figura, é um esquema que ele representa a sinergia que existe entre os componentes do sistema. Então, nesses sistemas de produção integrados, dentro dele há várias nomenclaturas, sistema ILP, sistema IPF, e o mais utilizado, um dos mais utilizados, principalmente aqui no Brasil, é o sistema ILPF, que é o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Ele é muito utilizado aqui no Brasil por causa da Embrapa, né, que é a instituição que mais publica sobre ele e tem cursos, livros, muito sobre esse tema. E daí aqui, nesse desenho, então a gente tem o componente florestal, que são as árvores, que elas vão contribuir para a produção de madeira a longo prazo, então já vai ser um acréscimo na renda do produtor, né? Elas vão fornecer sombra para os animais, o que consequentemente vai contribuir para mitigar o estresse deles por calor,
geralmente nas épocas mais quentes do ano, no verão. Tem o componente da pecuária, um animal, que também vai gerar um lucro para o dono da área, e também tem a produção agrícola, que essa produção agrícola vai funcionar como uma espécie de serviço ecológico. Ela vai melhorar o solo, vai contribuir para aumentar a matéria orgânica do solo, teores de carbono, para manter a palhada no solo, de uma forma geral. Né? Quanto aos objetivos. Então, o estudo tem como objetivo apresentar a sigla SPIs e explorar como esse tema tem sido tratado nas publicações científicas, através de uma revisão sistemática da literatura e análise bibliométrica, para identificar sua evolução e influências. Ele também pretende fornecer uma direção para futuros estudos, que apoiem a conversão agroecológica da agricultura. E a metodologia, como é que se deu a metodologia dessa pesquisa? Então, ela possui um caráter exploratório e descritivo, apresentando uma análise quantitativa e temporal, além de revelar temas e estrutura geral do campo científico. E foi empregado uma metodologia de 3 fases, onde a fase 1 deu-se o critério de pesquisa e identificação da fonte, a fase 2, o software e a extração dos dados, e a fase 3, a análise e a interpretação desses dados. Então, aqui nessa figura, eu trago um esquema de como se deu a metodologia mais detalhado para vocês. Então, primeiramente, foi feita a identificação de 74 artigos que foram identificados através do banco de dados da Web of Science, que aqui a gente optou por usar a sigla WOS. E 136 registros foram identificados através do banco de dados da Scopus. Depois disso, foi feita uma triagem desses documentos, onde 39 artigos foram removidos por estarem duplicados. Após essa etapa, foi feita a elegibilidade, onde no total a gente tinha 170 documentos. Então, a gente optou por usar alguns critérios de inclusão. E como seriam esses critérios? A gente selecionaria apenas artigos, formato de documento sendo artigos, e apenas artigos dos últimos 10 anos. Então, isso optou por excluir 45 registros que não se encaixavam nesses parâmetros, né? E, além disso, 44 artigos também foram excluídos, porque não atendiam aos objetivos gerais dessa pesquisa, ou seja, eram mais antigos, tinham mais que 10 anos, não eram artigos, por exemplo, eram capítulos de livro, ou documentos de conferência, então esses foram excluídos. O que acabou por contabilizar 81 estudos que foram incluídos na nossa síntese qualitativa. E aqui, quanto aos resultados. Então, nessa primeira figura, nesse primeiro gráfico, à esquerda de vocês, que eu acho que está aparecendo na esquerda de todo mundo, né? Esse primeiro gráfico aqui, ele representa a evolução dos artigos e das citações ao longo dos anos, durante os anos de 2012 até 2021. Então, o que a gente pode observar? Que durante o período de 2012 até 2014, teve um acréscimo, tanto nos artigos publicados quanto nas citações. Durante o ano de 2015 até 2017, teve um decréscimo ali, até uma espécie de estabilização em alguns momentos. Durante o ano de 2018, ele aumentou ali, a gente pode observar, e o ano de 2018 foi o ano que mais houveram artigos publicados e com maior número de citações. Então, esse é um fato importante a ser observado, né, do ano de 2018. E na figura ao lado, ali na outra figura, a gente pode observar as principais instituições brasileiras que publicam sobre sistemas de produção integrados. E sendo que todas essas instituições, elas têm pelo menos 3 artigos publicados. Daí podemos observar que a principal é a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, seguido da Universidade de Viçosa e da Universidade Estadual Paulista. Aqui nessa figura, eu trago análise de coautoria por países, que aqui em cima ela é a figura normal, assim, tamanho real, e depois ali embaixo eu dei um zoom, eu aproximei ela para que vocês conseguissem enxergar melhor, né, facilitasse a visualização. Então, nessa análise, ela é feita ela se chama Rede de Coautoria por Países. Então, ela é feita para analisar os principais países
que publicam sobre determinado tema. No caso aqui foi sobre sistemas de produção integrados. Então, a gente pode observar que desses países totalizou 17, sendo que pelo menos um deles tinha artigos publicados sobre sistemas de produção integrados. E podemos observar que o principal é o Brasil, né, que aparece em destaque ali no meio, na roda verde, e tem alguns países que têm conexões com o Brasil, sendo eles Estados Unidos, a Espanha, a Alemanha, Nova Zelândia, Costa Rica, França, Portugal, México e Chile. Mas alguns têm conexões maiores, digamos assim, mais fortes, que a gente pode observar que a bolinha é maior. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso. Ali os Estados Unidos na bolinha amarela, Espanha na bolinha azul e Alemanha na bolinha roxa. Então, o Brasil ele teve um total de 67 documentos publicados, seguido da Espanha com 5 e Estados Unidos e Alemanha com 4. Isso demonstra uma hegemonia do Brasil, né? Porque esse tema sim, é comentado no mundo inteiro, mas no Brasil, com certeza, ele tem um maior destaque, né? É isso que a gente pode observar nessa figura. Aqui, nessa outra figura, nós temos a rede de concorrência de palavras-chave. O que ela quer representar? Ela representa as principais palavras que aparecem nos documentos, nos 81 artigos. Então, significa que são as palavras que mais apareceram nos artigos. E desses 81 artigos, foram encontradas 650 palavras-chave, das quais 54 ocorreram pelo menos 3 vezes em cada artigo. Então, por exemplo, aqui, e foram divididos em clusters. Por exemplo, o eucalipto, ele aparece no cluster de cor roxa. A palavra Urocloa brisanta aparece no cluster de cor amarela. Agrosilvicultura aparece no cluster de cor vermelha. Gado aparece no cluster de cor verde. Silvicultura aparece no cluster azul escuro. E agricultura mista aparece no cluster azul escuro. Silvicultura no cluster azul claro e agricultura mista no cluster azul escuro. Não sei se falei certo. Então, aqui nessa rede, a gente pode observar que as palavras têm fios que ligam uns aos outros, né? Fios interligados. Isso representa a distância dos nós. A bolinha é um nó, cada bolinha é um nó. E os fios representam a relação entre eles. Então, por exemplo, ali, no cluster vermelho, com a palavra agrosilvicultura, a gente pode ver que tem vários fios interligados, né? Entre o grupo vermelho. No cluster verde, também. Então, quanto mais fios tiver, significa que maior é a relação entre esses termos. E por isso, no cluster vermelho e no cluster verde, é o cluster que tem maior número de nós, que são 8 nós. Então, é isso que a gente pode observar mais ou menos nessa figura. Então, na rede de concorrência de palavras-chave, há 6 clusters, que são divididos em 6 cores diferentes, como eu já falei, e a palavra eucaliptus foi a mais relevante, com 11 ocorrências e um relacionamento com 23 termos, tendo alcançado seu ápice em documentos no ano de 2017. Então, é importante frisar aqui nessa imagem, acho que eu não falei isso, que não sei se vocês conseguem observar que a palavra eucalipto, a bolinha dela roxa, é a que parece maior de todas. É porque essa palavra é a palavra-chave que mais ocorreu nos 81 documentos, e por isso que ela é a palavra mais relevante, né? E o ano que ela mais apareceu foi 2017. E a gente sabe que no Brasil e também a nível mundial, né, o eucalipto é uma das espécies arbóreas mais utilizadas, mais plantadas e também nos sistemas integrados, por ele ser uma espécie de rápido crescimento e se adaptar muito bem às condições edafoclimáticas, tanto no Brasil de forma geral, quanto aqui no sul do Brasil, né, tem algumas espécies que se adaptam bem ao frio, toleram geadas, outras nem tanto. Então, por ele ter essa gama de variedades, muitas espécies, então, e fácil adaptabilidade, ele é muito utilizado nesses sistemas. Então, aqui eu trago a imagem da rede de coautoria de autores. E o que ela quer nos mostrar? Ela nos mostra os principais autores que publicam sobre esse tema, esses temas de produção integrados. E aqui nessa figura também é dividido por cluster, que nem nas outras análises, onde nós temos 4 clusters. O cluster 1,
que é representado pela cor vermelha, o cluster 2, que é representado pela cor verde, o cluster 3, representado pela cor azul, e o cluster 4, representado pela cor amarela. Então, aqui é importante a gente frisar essa observação que, com exceção do cluster 3, na cor azul, todos os demais clusters apresentam pelo menos um autor brasileiro em seu conjunto. Por exemplo, ali no cluster 1 a gente tem o Pacciolo, tem outros que são brasileiros, no cluster 2 tem o Balbino, o Calonego, no cluster 4 tem o De Moraes, o Altieri. Então, isso, de certa forma, mostra a importância desse tema aqui no Brasil, né? E como tem autores que pesquisam sobre ele, principalmente pesquisadores da Embrapa, né? Que se debruçam sobre esse tema. É importante destacar que, pelo menos, desses autores foram encontrados 458 autores. E, pelo menos, 2 deles, pelo menos, apresentavam duas citações. Então, aqui, como eu já falei, a rede de cocitação tem 4 clusters, que são divididos por cores, e aqui nessa tabela eu trago os principais autores cocitados, que são eles. São 15, né? Mas o primeiro e o segundo, os mais cocitados, são o Balbino, com 4 cocitações, e o Altieri, com 4. Então, mesmo com muitos avanços na área, com o avanço da investigação sobre esse tema, a gente pode observar que a conversão da agricultura convencional para a agroecológica, ela ainda não se deu de fato, né? Ela ainda não ocorreu. E isso deve-se muito à fundamentação de pressupostos ou de paradigmas de que os sistemas de produção agroecológicos são menos produtivos, eles demandam uma maior força de trabalho se comparados aos sistemas convencionais, né? Tem toda uma história por trás, assim, né, que não é totalmente verdade, não é totalmente mentira, assim, mas tem muito uma falácia, né, que é divulgada por aí. E outra coisa que eu observei é que esses sistemas de produção integrados, a maior parte dos estudos que falam sobre ele é aplicado em grandes propriedades. E eu acho que esse seria uma falha, assim, de estarem faltando estudos que divulguem o uso desses sistemas em pequenas propriedades ou na agricultura familiar, porque ele pode ser aplicado em pequenas extensões de terra, sabe? Eu acho muito, muito importante, assim, trazer sobre isso, que seria uma contribuição futura que os autores poderiam estar estudando sobre esse tema em pequenas propriedades. Isso serviria para incrementar a renda do produtor e também para divulgar mais sobre esse tema. Então, esse trabalho ele consolida um ponto de referência para compreender as direções futuras na área de sistemas de produção integrados, além de identificar tópicos de pesquisa nas esferas da sustentabilidade, evidenciando que esse campo pode fornecer contributos para apoiar uma agricultura de base ecológica. Além disso, ele mostra a necessidade de uma interação entre diferentes abordagens de agricultura, como a agroecologia e os sistemas integrados, buscando superar essa dicotomia que existem entre elas e caminhar para sistemas que sejam efetivamente mais resilientes, né? Que essa caminhada seja junto, que seja em conjunto e não separado, como é na maioria das vezes. Então, seria isso. Meu muito obrigada. Então tá, Mariana. Eu já vou passar já para a Karina ou Lucas, tá? Fique à vontade, pessoal, quem quiser começar aí. Sim, professor Robertson, pode ser? Pode ser. Professor Lucas permite? Eu já inicio as considerações em relação ao trabalho da Mariana. Então, em primeiro momento, agradecer por estar aqui participando do trabalho de conclusão de curso da Mariana como professora, como integrante do corpo docente do curso de especialização em educação do campo e agroecologia, que lê o trabalho e que tem contato com esse percurso dos estudantes na construção do TCC, que é uma etapa bastante importante, porque ele traz todo um contexto de vivências anteriores, inclusive, de inserção
profissional e pessoal anterior dos acadêmicos, e que aqui no momento da construção do TCC sempre se espera que o trabalho seja vinculado a algo que faça sentido para a vida do acadêmico, né, tanto pessoal como também profissional, porque muitos estão inseridos em espaços de trabalho, e que as questões, né, relacionadas aqui ao processo formativo na educação do campo e agroecologia passam a ser também relevantes e importantes para serem transportadas ou pelo menos abordadas lá por meio do acadêmico naqueles espaços. E, em especial, agradeço o professor Robertson, né, por ter também me convidado para fazer parte desse momento, a Mariana também, por já antes até dela ingressar na especialização, já vi uma sinalização do interesse dela estudar um pouco mais essas questões relacionadas à educação do campo e à agroecologia, e também pela Mariana ter também, de certa forma, algumas raízes rurais e também vinculadas a um contexto rural que eu também faço parte, conheço, né, em termos de vivência. Isso é muito bom, a gente conhecer um pouco mais das pessoas, né, da história das pessoas, para até compreender muito do que, por exemplo, é apresentado aqui no momento de conclusão do curso. Então, eu fico bastante feliz de ter conhecido um pouco mais da Mariana por meio desse contato no curso, porque ela também faz parte de um território que eu também vivo, e isso é bastante gratificante ver os caminhos, né, que as pessoas vão seguindo e construindo. Então, aqui, especificamente em relação ao trabalho da Mariana, em relação à temática que ela nos trouxe aqui por meio do TCC, eu considero que já temos o mérito em relação ao tema escolhido, porque eu considero que faz sentido para a Mariana, né, ter trabalhado esse tema, né, em conjunto com o professor Robertson, e porque ela nos apresenta uma ressalva, uma questão bastante importante vinculada aqui ao curso de especialização, porque ela tende a nos retirar um pouco daquela compartimentalização que, por vezes, a gente tende a colocar a educação do campo e a agroecologia, né, de compartimentalizar um pouco essas áreas, a determinados espaços, a determinados territórios rurais, vamos dizer assim, mais especificamente. Então, o que ela traz aqui nos desperta para essa descompartimentalização, que eu particularmente também concordo, né, porque se a gente quer expandir as questões da agroecologia, da educação do campo, a gente precisa sair fora, né, da caixa, né, como a Mariana coloca ali em um determinado momento da escrita do trabalho dela. E ela também consegue trazer uma leitura mais tênue nessa linha nessa linha de trânsito entre essa dicotomia, né, que existe no nosso rural, entre considerar que nós temos, de um lado, uma agricultura familiar e, de outro, uma agricultura patronal. A gente pauta isso, né, também aqui dentro do curso, e, por vezes, vocês são questionados, são instigados a se posicionarem, inclusive, a favor ou contra uma ou outra, né. Então, isso eu também considero que não é de todo saudável e de todo positivo para a construção de conhecimento, porque nós temos a informação, o conhecimento para a agricultura de modo geral, e em meio a isso a gente pode sim fazer as adequações e os ajustes de acordo com a realidade de cada uma dessas agriculturas, né, que aí a gente entra nas questões de dinâmica de propriedade familiar ou patronal. Então, o trabalho, eu, pelo menos lendo o trabalho, eu tive também essa impressão bastante valorosa e positiva, que ele nos aproxima dessas questões de descompartimentalização também de temáticas e de análises dentro do próprio curso, para expandir um pouco a nossa visão em relação a não só tratar a agroecologia como praticamente um sinônimo de agricultura familiar,
ou de que o que se aborda dentro da agroecologia praticamente só é positivo e aplicado para os contextos de agricultura familiar, porque se a gente só pensar assim, vai dificultar, infelizmente, talvez vai dificultar a expansão dessa área, porque nós temos um sistema maior, inclusive comercial, que pode contribuir para a expansão dessas questões relacionadas à agroecologia por meio de um objetivo que é comercial. Mas, se a gente considera que, pelo menos, isso vai fazer com que a nossa agroecologia, nossas questões relacionadas à sustentabilidade se expandam, por que não? Então, eu entendi que o trabalho da Mariana, ele também traz isso, porque a agroecologia também é pensar em sequestro de carbono, pensar em questões relacionadas a efeito estufa, em questões relacionadas a melhoramento genético, né, que são tecnologias, vamos dizer assim, são frentes de pesquisa e que também têm vinculação com o que a gente pode estabelecer enquanto essa conversão agroecológica, né, que a Mariana nos trouxe aqui no trabalho. Porque a agroecologia não é só o agricultor estar lá, como eu ouvi numa determinada ocasião, estar lá de 4 pés arrancando grama, né? Não é só essa situação que a gente associa a agroecologia a práticas mais manuais, mais focadas em princípios que não permitem praticamente a palavra tecnologia, vamos dizer assim. Mas a própria agroecologia é uma tecnologia, né? Então, eu acho que a leitura do TCC da Mariana vai contribuir bastante também para o curso, para outros colegas, até para a própria turma nova, né, que está entrando agora em relação a isso, né? Serve também como uma ótima referência enquanto a temática em si, como ela está se relacionando ou está se transmitindo aqui para as áreas vinculadas ao curso, especialmente a agroecologia, e também em relação ao método em si, que a Mariana nos apresentou, né, da revisão sistemática, bibliográfica, né, então isso ainda não havia sido trabalhado por esse meio aqui nos trabalhos da especialização, então esse é um outro mérito que eu acho que fica também como legado para consulta futuras aqui dentro do curso, também essa metodologia que a Mariana e o professor Robertson nos apresentaram, que eu particularmente não ainda tinha observado aqui nos trabalhos, né, ao longo dessas 5 turmas que a gente vem tendo mais contato especificamente no curso, tinham trabalhado, né, então é também bastante valorosa essa referência enquanto metodologia para trabalhar essa parte de busca de materiais para trabalhos futuros aqui também dentro do curso, né, e nós, enquanto instituição também. E esse ato aqui da defesa é um momento onde a gente já leu, né, o trabalho, enquanto membro da banca, e a partir do que eu falei, considero que o trabalho teve o sentido que a Mariana buscava, né, enquanto trabalho aqui por dentro do curso. Então, a gente se pergunta, né, o que cabe a nós, enquanto banca, contribuir e abordar aqui nesse momento da defesa do trabalho, né? Então, eu considero que o trabalho é bastante completo, é uma leitura muito clara, muito organizada em termos de disposição das ideias, né, de condução da leitura, em relação a essa parte da redação. É uma escrita bastante clara, objetiva, e parabéns, Mariana, por tornar uma leitura que ela traz, né, elementos mais complexos, que exigem, né, uma atenção ali da leitura, ali especialmente na parte da metodologia, resultados de discussão, mas a tua redação é bastante clara e objetiva, então eu
considero muito, muito importante reforçar essa agraciação pela tua escrita, pela redação do trabalho, tanto que não tem menção para dizer em relação à correção de termos, de grafia, de coisas nesse sentido, porque é uma leitura muito completa para compreensão. Então, olha, ótimo trabalho enquanto publicação científica, a organização dele, né, na questão da uma possível publicação, né, do trabalho. E aí vem a questão, né, a minha leitura, primeiramente com um olhar de uma professora do curso de especialização em educação do campo e agroecologia. Então, essa é um primeiro olhar que eu fiz e vou trazer aqui para você, e uma outra leitura, considerando o trabalho como uma publicação, ele está completo, né? Então, a gente apenas faria alguns ajustes ali, que é o que eu vou trazer aqui para você, mas ele está bastante completo enquanto redação, né? Enquanto atender à expectativa de redação científica de minha parte, Mariana. Em relação ao conteúdo, a forma como você traz o teu tema dos sistemas integrados, especialmente integração lavoura-pecuária ali, que ruma também para essas especificidades ali no trabalho, ali iniciando na questão do título, lendo o título e a introdução, como eu digo, eu fazendo a leitura como professora vinculada ao curso Educação do Campo e Agroecologia, né, vinculada às ciências agrárias. Então, gera uma expectativa. Eu lendo o título e a introdução, que traz também a questão da justificativa do trabalho, gera uma expectativa em relação ao que vai acontecer depois, principalmente lá nos resultados e discussão, principalmente por você colocar ali na introdução aquelas duas questões que geram a expectativa que a gente vai ter respostas de como que melhor se aproxima esses sistemas integrados para aplicação prática disso num contexto de conversão agroecológica. Então, eu lendo o título e a introdução, gerou essa expectativa. Aí, quando eu leio, vou rumo para a metodologia, resultados e discussão, eu percebo um foco maior no método de busca bibliográfica e apresentação dos resultados a partir da aplicação desse método. Então, eu coloquei, deixei lá anotado, que talvez é só uma observação, se a gente mudasse o título, porque eu entendo que o teu trabalho é muito robusto no sentido de que você apresentou aqui para nós uma parte, que é fazer todo esse resgate, essa busca dessas produções acerca dos sistemas integrados, vinculados a esse contexto da conversão, nessa expectativa, né, da conversão agroecológica, e um segundo trabalho, que talvez seria uma continuidade desse trabalho, por exemplo, num futuro, seria aí essa parte da discussão em si disso que você encontrou. Eu vejo assim o teu trabalho, porque não encontro nele as respostas, a discussão das respostas daquelas duas perguntas ali da introdução e o final do objetivo, que você coloca ali para estudos futuros, você apontar as direções para estudos futuros. Eu não encontro ele ali nos resultados e discussão, ele só aparece lá nas considerações finais. Então, na minha leitura, é bem claro o trabalho, você apresenta o objetivo, você atende ele, aquela primeira parte ali do objetivo, você atende plenamente, você nos mostra, né, esse estado da arte, esse teu empenho na pesquisa em nos trazer o que nós temos, esse mapa do que nós temos em relação a esses estudos postos para nós, enquanto comunidade que usufrui do conhecimento científico produzido, você nos traz isso. Então, é o teu trabalho. Aí, essa parte,
de discussão disso, como ele segue, eu acho que é um outro trabalho. E talvez se tirar a questão ali do título da pergunta, já muda. Você, como talvez transformar, não, apenas amenizar ali a questão do título. Você vai nos trazer uma espécie de panorama, uma espécie de contexto em relação os sistemas integrados em relação à conversão agroecológica. E aí você apresenta isso. Eu, pelo menos, compreendi essa expectativa, e aí a parte, de fato, de discutir, analisar e responder aquelas perguntas, seria um outro trabalho que, de fato, obviamente, não tem como trabalhar tudo aqui, porque eu acho que é muito valoroso, né, e muito robusto tudo que tu fez e trouxe aqui no TCC, Mariana. Então, talvez seria uma questão de ajuste ali no título, em relação a isso, e ali no objetivo, de marcar um pouco mais o objetivo, no sentido de não deixar essa questão de que vai ser trazida lá na discussão essas análises em relação a como esses trabalhos que você encontrou, de fato, atuam no território para contribuir na conversão agroecológica, porque, lendo o título, a introdução foi isso que me gerou a expectativa. E depois, ali na metodologia, nos resultados de discussão, fica mais na parte de apresentar mesmo esse estado da arte, do que nós temos em relação a isso. É só esse detalhe que eu observei em relação a essa organização dessa sequência para manter o valor, né? Porque, como eu digo, reforço o valor do teu trabalho, né? Eu reitero essa questão do valor do teu trabalho, enquanto nos trazer essa pesquisa, ela está posta. Aí apenas é essa outra questão, porque a parte ali da conversão dessas análises, ela não aparece ali na discussão, ela só aparece na última frase ali dos resultados de discussão, e depois a gente encontra nas considerações finais também uma menção em relação a isso. Então, eu acho que é só um ajuste ali no título, né, e o professor Robertson também ajuda a contribuir, porque é nessa minha leitura, nessa expectativa vinculada a isso, mas na forma como ele está organizado e posto, ele está perfeito, completo. Aí seria esse pequeno detalhe. E em relação à introdução ali na justificativa, apenas senti falta de colocar de onde vem essa questão relacionada à integração lavoura-pecuária, a essa questão dos sistemas integrados para você, Mariana, que eu estava aguardando você falar aqui na apresentação, que é aquela questão, a Mariana veio da onde, entrou no curso de especialização e começou a trabalhar com esse tema. Qual é o sentido disso? Eu sei que tem, e como eu digo, para fins de trabalho, por exemplo, uma publicação não precisa incluir isso ali na introdução. Eu gostaria da contribuição por meio da fala, porque esse é um momento também do estudante nos trazer o quanto significativo foi o trabalho para a sua vida, e que às vezes vem de outras situações anteriores. Pois a Mariana tem uma formação numa área e ela trouxe isso aqui para dentro da especialização para avançar, como eu acredito que ela avançou nesse método também da pesquisa bibliográfica, que também é uma pergunta, se você já tinha esse contato com esse método e como essas questões entraram na tua vida acadêmica no curso de especialização. Essa era uma questão, mas não precisa colocar lá na introdução, porque, como eu digo, para fins de artigo, está
ótima a tua introdução, as tuas considerações lá. Aí é mais aquela visão de membro da banca atuando no curso que sente falta disso, né? Pensando na trajetória do acadêmico dentro do curso. Então, uma primeira questão seria isso, né? Para você ali agora depois nos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como esse tema ele veio para dentro do teu trabalho aqui na especialização. E em relação a esse método, né? Porque ele é vinculado a vários softwares, né? De trabalho ali, assim, uma primeira leitura pode parecer complexo, né? Então, acredito que isso também demandou estudo, foi talvez uma frente que você avançou nessa área, né, por meio do teu TCC, então, são questões paralelas, mas que eu considero importante para nós conhecer um pouco mais da tua relação com o trabalho aqui dentro do curso, mas reforço, lá para o artigo, eu não sugeri implementar nada de software, de demais informações ali, porque eu considero que atende ali a expectativa para o artigo. Mas, paralelo a isso, enquanto construção nossa aqui no curso acadêmica, aí essa menção, né, em relação a isso que eu falei do tema e desse método, né, como que ele se tornou vivo e ativo para você aqui dentro do curso. Seria essa uma questão, e ali também... em relação a uma outra questão, em relação à expectativa, né, a partir desse trabalho, os sistemas integrados, porque é inevitável, né, a gente não tender a extrapolar isso ou colocar isso como uma pauta para nossa agricultura familiar. Então, por exemplo, na sua visão, Mariana, como que os sistemas integrados, eles poderiam se transpor para uma realidade nossa, por exemplo, aqui, local, que elementos a gente poderia ter para que isso se estabelecesse, por exemplo, aqui num território que, aí entra as questões, né, se você vai conhecer um pouco desse nosso território, dessa nossa agricultura familiar, já vai lhe dar os argumentos, porque não é só a técnica em si, mas aí a gente vai indo para questões socioculturais, né, essa outra dinâmica que a gente até conhece aqui no curso, estuda um pouquinho no curso em relação ao que envolve você conseguir que algo seja, de fato, encampado, instaurado nos nossos territórios rurais, porque você nos apresenta tudo que tem, uma boa parte do que tem de desenvolvimento em relação a esses estudos, né, dos sistemas integrados, mas como isso, na prática, se desenharia numa situação nossa aqui. A gente tem algum sistema desse aqui em Jaguari, aqui na nossa região, por exemplo, que aí a gente começa a ir para onde a gente está inserido com essas questões, e aí às vezes a gente vai compreendendo do porquê que não acontece, ou porquê que acontece. Às vezes é quando a gente vai para a nossa realidade de fato. E ali também, nas considerações finais, você coloca, né, uma das questões do porquê que a conversão agroecológica ou a agroecologia, ela não, de fato, não avança, não se estabelece de forma mais concreta no território. Então, se menciona também essa questão até da forma como se coloca a própria agroecologia, que é uma vinculação com menor retorno econômico, muitas vezes, para o agricultor ou para o produtor, então, ou que usa práticas que não são adequadas, ajustadas à nossa agricultura convencional, e com isso afasta, né, porque é algo um pouco diferente do convencional.
Então, essa questão também é importante, e seria a outra etapa do teu trabalho, né, que analisar dos porquês que isso não vai se transpondo para o território, se a gente tem todo esse apanhado de mentes pensantes e estudando e publicando sobre como seria isso possível, e isso não se estabelece de forma rápida, melhor dizendo, no território, né, então há quantos anos que a gente tem pesquisas ou consolidação em pesquisas nesses sistemas e isso como que avança lá na realidade. E às vezes a gente pensa que são patamares diferentes, às vezes até parece incoerente, mas a gente vê às vezes propriedades com uma dinâmica maior, média, grande propriedade, se colocando como sustentáveis ou como trabalhando dentro da agroecologia do que uma pequena propriedade. E aí que entra nossas questões, né, de que o que está envolvido nisso, que às vezes é mercado mesmo, é nicho de mercado, à medida que a agroecologia passa a ser os orgânicos, aí a gente menciona uma outra questão também, passa a ser nicho de mercado, ela começa a despertar mais esse interesse, né? Então, também você traz um pouco disso e que, como eu falei no início da fala, ela nos desperta para essas questões, né? Que não é só compartimentalizar, a gente também vai talvez pensar mesmo em mercado, em retorno econômico e por aí vai, para a gente caminhar um pouco mais em relação a essas questões da agroecologia. Mas, Mariana, a questão de parabenizar pelo trabalho, essas colocações que eu mencionei em relação ao título e ao objetivo, elas são sugestões a partir da minha leitura, e a parte da estruturação enquanto artigo, ela está completa, e aí essa pergunta, essas perguntas que eu coloquei para você em relação à significância desse tema e desse método, né, que você trouxe para o trabalho, e essa tua expectativa, né, que aí seria para o trabalho futuro, como que isso que você leu, que você encontrou nessa busca, se transporia para uma situação real nossa aqui, por exemplo, que caminhos se apontaria para isso se estabelecer de alguma forma num território, né, desses sistemas. Antes, Mariana, Karina, eu posso acrescentar mais uma pergunta, porque aí eu deixo de perguntar depois lá, só para eu de comentar depois, para não perder o fio da meada. Mariana, assim, ó, nessa questão que a professora Karina trouxe em relação, por exemplo, né, aquilo que tu te propôs, né, a tua indagação ali que tu traz até no título, e aquilo que tu trouxe lá nos resultados, lá e nas considerações lá. Eu também senti falta na tua apresentação até de tu tentar explorar mesmo que na fala um pouco mais que contribuições esses tipos de sistemas integrados, por exemplo, tu sabe da visão do Altier, tu sabe da visão de outros autores, que eles possam efetivamente dar para a prática agroecológica mesmo, entendeu? As implicações práticas deles. Então, eu queria só te dizer que tu tá com 11 mil palavras no teu TCC ali, mas eu ainda sou mais que tu escreva mais umas 2.000 e complemente, porque tu tem resultados, né? Mas assim, eu queria só aproveitar essa deixa da Karina aí, que se tu pudesse nós comentar aí, até para complementar aí, que resultados assim efetivos, né, tu observou que esses autores já têm pesquisado, que poderia ser útil, né, para a agroecologia em si mesmo, né, por exemplo, indicação de carbono, melhoria do solo, o que tu viu disso? Só para acrescentar naquela pergunta da Karina ali. Tá bem, eu não sei o que eu começo respondendo antes, se é da Karina ou do professor Robertson, não tem Não, da uma... professora Karina ali, da professora Karina, eu ia só um comentário. Ah, tá. Então, assim, na verdade, esse tema, a minha ideia inicial da TCC era outra, né? Só que daí com a pandemia isso se inviabilizou. Então, eu comecei a pesquisar sobre temas que eu achava atrativos, que eu poderia escrever sobre, né? E pesquisar. E achei esse tema, que eu já conheci esse tema da ILPF, do sistema ILPF,
E daí eu vi que tinha muito material sobre, né, muita coisa publicada, muito documento, principalmente da Embrapa, muito vídeo. Daí achei interessante, daí conversei com o professor Ivan, e ele me falou que o professor Robertson poderia orientar, por ser da área de zootecnia, né, da produção animal, então poderia contribuir com isso. Então, foi por isso mesmo, por eu ser engenheira florestal, já ter ouvido falar sobre esse tema, sobre principalmente ILPF, né? Mas basicamente por ter muito material sobre. Foi essa a minha principal, assim. Tipo, eu estava em dúvida do que pesquisar no TCC. Daí eu vi que tinha muita coisa sobre isso e pensei, tá, pode ser sobre isso, né? Acho que é um caminho. Daí depois, conversando com o professor Robertson, inicialmente ia ser só sobre o sistema ILPF, né? Daí, depois que nós resolvemos englobar os sistemas de produção integrados, porque o sistema ILPF, ele tinha muitas siglas, assim, era usado de muitas formas, tipo, aqui no Brasil usam ele é denominado de uma forma, fora do Brasil é denominado de outra forma. Então, ficaria uma coisa muito, muito vaga, assim. Então, a gente resolveu utilizar sistemas de produção integrados para explicar todos eles, todas as siglas que engloba tudo. E outra coisa que a senhora perguntou, professora, se eu já tinha trabalhado com essa técnica, né, da bibliometria, das análises bibliométricas. E não, isso eu nunca tinha ouvido falar. Foi o professor Robertson que me apresentou, assim. E daí fui aprendendo durante o TCC, né, durante a escrita, ele me ajudou bastante também. E a outra pergunta é se eu acho... Como é que é a outra pergunta que eu não lembro? Como é que isso pode contribuir a nível aqui, né, nosso, essa pesquisa? Eu acho que é assim, ó. Eu acho que esse tipo, o sistema ILPF, vou usar ILPF, mas eu acho que ele já é muito utilizado. Por exemplo, aqui no nosso município, na nossa região, só que não é com essa denominação, entendeu? Mas eu acho que tem produtores que utilizam ele. Só que não falam que é o sistema ILPF. Porque essa sigla meio que gera, assim, uma coisa fechada, é uma sigla, tu tem que estar utilizando isso. E eu acho que ele não é aplicado dessa forma. Eu acho que tem muitos produtores que fazem esse consórcio, sabe? De integrar árvores, animais e uma cultura agrícola junto. Só que não utilizam esse nome. Eu acho isso, né? Mas isso é um achismo, pode ser que não. E outra coisa também é que eu vejo que falta, assim, é que aqui no Rio Grande do Sul ele não é muito na pequena propriedade, né? Tipo, eu achei muita pouca coisa de notícia, de vídeo, falando dele em pequenas propriedades. Tudo é em grandes propriedades. Tem muito material dele, da implementação dele em grandes propriedades. A única coisa que eu achei era um vídeo da Embrapa que falava da implementação dele numa propriedade de 4 hectares, de um casal no Acre. E daí eles começaram a utilizar esse sistema e estavam apaixonados, assim. Falaram que aumentou o lucro, que não tinham tanto trabalho, porque o gado pastava, não precisava estar roçando, e tinha um alimento, uma fonte de alimento para o gado, que podiam gastar menos com ração, e as árvores também geravam uma fonte extra, porque eles vendiam a madeira de eucalipto. Então, assim, foi a única coisa que eu achei, sabe? Um vídeo no YouTube da Embrapa. Estudos mesmo falando da implementação desse sistema em pequenas propriedades. Não achei. Desses 81 artigos que eu analisei, não tinha nenhum. E daí a outra pergunta do professor Robertson, eu acabei, assim, tentando sintetizar ao máximo, né, essa apresentação para tentar apresentar para vocês em 15 minutos, mas com certeza acho que eu poderia ter falado desses autores ali que aparecem nos clusters, principalmente na análise de cocitação de autores, né? Que aparece o Altieri, que é um baita nome, assim, na área da soberania alimentar, da agricultura familiar, e eu acho que dá para fazer por exemplo, entre os clusters de palavras-chave e entre os clusters de cocitação de autores, eu acho que dá para fazer esse link entre eles. Por exemplo, o Altieri que fala de soberania alimentar, da agricultura familiar, eu acho que a gente pode fazer uma relação com algumas palavras que aparecem naquela imagem. Acho que eu até vou projetar de novo para vocês aqui. Posso projetar de novo para mostrar? Do cluster das palavras-chave.
Tá aparecendo para vocês? Acho que tá, né? Sim. Tá. Por exemplo, aqui, ó, esse cluster da agricultura mista, no azul escuro. O que seria essa agricultura mista? Claro, é um termo em inglês que ele foi traduzido para o português, né? Mas seria justamente esse misto de tudo, tu plantar meio que vários componentes, o agrícola, o pecuário e o florestal, e ter uma fonte de renda. Então, tu utilizando tudo isso numa mesma área, tu vai estar gerando uma soberania alimentar, tu vai estar contribuindo para isso. É esse link que o Altieri faz, de certa forma, com essas palavras. Por exemplo, ali na agroforestry, no cluster vermelho, que representa a agrosilvicultura. Seria a mesma coisa, essa agrosilvicultura, o que, que seria? É a silvicultura que está correlacionada com uma cultura agrícola, né? Então, de certa forma, essa implementação de mais de um componente vai estar gerando uma soberania para o produtor. Ele não vai estar dependente do sistema. Ele vai ter uma fonte de renda, ele não vai precisar, tipo, uma mão de obra tão grande como se fosse só, se ele plantasse só um tipo de cultura agrícola, ou se ele tivesse só gado naquela propriedade. Não, ele vai ter várias coisas junto, e isso vai, consequentemente, diminuir a mão de obra, além de ter uma maior fonte de renda. Então, seria esses links, eu acho, que esses autores fazem. Agora eu só lembrei do Altieri, deixa eu ver outros aqui que aparecem. O Balbino é um que fala muito também, tem muito trabalho publicado no assunto, que é da Embrapa, né? Acho que seria esse. Eu não lembro que mais é pergunta, tinha mais coisa? Não, Mariana, é mais ou menos, era esse a expectativa do caminho, né, e do desenvolvimento ali da aproximação, como sempre a gente tende, né, a tentar vincular com onde a gente está inserido, né, algo nessa linha. E o fato, você colocou ali muito ótimo a tua análise em relação a isso. Muitos agricultores fazem até práticas agroecológicas, mas não sabem que é esse o nome. Porque se você vai perguntar para um dos agricultores aqui no nosso contexto, isso é certo. Pergunta o que eles se entendem por agroecologia, o que é agroecologia. A maioria certamente vai dizer que não sabe o que é ou nunca ouviu esse termo, mas se você vai analisar como eles trabalham na propriedade, na horta, e por aí vai, você vai ver que eles têm trânsito nessa área, né, do conhecimento, mas às vezes é questão de conhecimento mesmo, que isso que é um ponto forte que vincularia o teu trabalho com um outro trabalho que você faria depois desse, né, que é como isso vai, né, aí a extensão rural, aí entra as questões, né, que a gente sabe que precisam também estar conectadas com a pesquisa, com a produção de conhecimento para a gente desenvolver isso, né, porque às vezes, especialmente falando do agricultor familiar, né, que tem menos acesso a isso, aquilo, aquele outro, né, então a gente precisa olhar com mais cautela para esses territórios, né. Mas eu reforço, Mariana, que isso, para fins de artigo, está completo. Aí seria só essa questão de ajuste ali para deixar mais claro que era aquele ali teu objetivo. E Sim. pronto, né? E essas análises poderia ser para futuro, um trabalho Sim. futuro a partir desse. Não quero confundir que o trabalho tem que ser escrito novamente, a parte de resultado e discussão ali, não é essa a intenção aqui. Sim. E outra questão, professora, do título, que eu esqueci de falar, né, que a senhora falou que seria talvez uma sugestão, mudar ele, né, e a gente mudou várias vezes, eu e o professor, até no último momento nós estava em dúvida se usava esse título, porque, assim, se fazia sentido esse título, né, porque no início a gente tinha adotado outro título, daí depois mudamos mais 2 vezes, mais ainda. Então, a gente também estava com essa indecisão, né, professor? Se esse seria o título certo.
adequado ao trabalho e ao que eu apresento no objetivo e nos resultados. Só para Tô para esclarecer. ver dois mais indecisos, né? Impressionante. Mas é isso, mas é bem isso aí, Mariana. Eu acho que se tivesse um esforcinho mais, a gente responde aquilo ali, tu responde aquilo lá. Pois é. Não, mas tá muito bom, é bem tranquilo. Lucas, eu não sei, Lucas, já quer? Fica à vontade, Lucas. Primeiramente, bom dia, né, a todos e a todas. Já inicio agradecendo o convite da Mariana, do professor Robertson. É sempre um prazer, um aprendizado, né, para a gente que participa dessas bancas. A gente sempre acaba aprendendo e busca contribuir, né, de alguma maneira ou entender um pouco mais. Então, antes de iniciar, assim, da gente conversar, primeiro eu quero dar os parabéns para a Mariana, professor Robertson, pelo trabalho que foi desenvolvido. A gente vê o cuidado que teve com o texto, né, com o material, assim, desde a formatação até a questão de grafia, assim, impecável. Acho que dá até trabalho para encontrar alguma coisa, localizar alguma coisa de tão bem feito que está, né? Além disso, a questão do trabalho ser um trabalho diferente, assim, ser bem atual, né? Se utilizou de várias ferramentas, saiu da zona de conforto. A gente sabe que é um período curto e ainda mais dessa forma remota, a gente muitas vezes não acaba não tendo aquele contato tão próximo, né, que consegue tirar uma dúvida, né, como se fosse presencial, e se arriscou bastante, assim, na maneira como procurou aprender uma ferramenta nova, que até era uma das perguntas que eu ia fazer, a professora Karina já fez, assim, de se utilizar desse tipo de análise. Então, parabéns, assim, até a apresentação também foi bem esclarecedora, inclusive também já respondeu uma pergunta que eu vou fazer mais adiante, mas de modo geral, assim, já quero iniciar dando os parabéns mesmo pelo trabalho, né, por ter se desafiado, e um tempo que a gente sabe que uma especialização é mais curta, às vezes a gente tem menos tempo, assim, para conseguir aprender uma técnica nova, e além disso, de fazer um trabalho com tanta qualidade, né. O que acontece muito hoje, a gente gera muito dado, né? Tem o tempo todo gerando dado, bases, né? Bibliometria, gerando informação, aliás, gerando dados, só que a gente não consegue tirar informação disso. E aí é interessante o seu trabalho que mostra, né? Você fez um apanhado, né, desse monte de trabalho que você revisou, que você avaliou, era uma curiosidade de vocês aí para desenvolver o trabalho, uma curiosidade sua, e aí transformou isso em mais conhecimento a partir do que já tem de dados gerados aí. E a partir disso, eu vejo assim, concordo com a professora Karina, a questão do título, dá para direcionar, até porque é um trabalho interessante que dá para se utilizar como um manual para fazer outros tipos de trabalho, com outros temas. Então, sei lá, se eu quiser trabalhar com, não sei lá, agricultura digital, eu posso fazer um levantamento do tipo. Utilize o seu trabalho como uma referência aí, seguir o passo a passo, e então acho que você pode chamar atenção realmente no título para isso também, né, que é o tipo de análise que você fez. E ainda por ser um tipo de análise um pouco mais, vamos dizer assim, menos convencional, né? Muitas vezes o pessoal se utiliza de leitura de material, faz uma organização ali, mas não se utiliza de tantas ferramentas que nem você utilizou. Então, por isso eu acho que é importante chamar atenção, principalmente quando é uma técnica mais nova, assim. Então, a gente vê muito artigo que, quando o pessoal começa a adaptar, sei lá, uma estatística nova, chama atenção para aquela estatística também, além do tema, né? Que a pessoa pode buscar, independentemente da área, e pode chamar atenção e utilizar seu trabalho como uma referência, como um modelo. Então, por isso que eu acho bem interessante o seu trabalho, muito... Foi bem audaciosa aí para conseguir, em tão pouco tempo, fazer um trabalho tão interessante e me chamou bastante atenção. Sei também que o professor Robertson, ele gosta bastante de tecnologia, de inovação, né? Então, a gente sabe que casou bem, né? Você
topou o desafio, e a gente sabe que o professor Robertson também tem bastante conhecimento nisso para te auxiliar. Com relação à sua introdução, também eu achei bastante clara, levando também para aquele lado que a professora Karina já falou, né? Eu só senti falta de uma coisa de você apontar na sua introdução ali, que eu acho que vai deixar ainda mais atual o seu trabalho, vai chamar mais atenção ainda, e atualmente a gente vê que a maioria de projeto para conseguir financiamento ou coisa do tipo, a gente tem que... É interessante sempre falar da Agenda 2030, que tem aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são 17 objetivos. E de cara ali você se enquadra, por exemplo, o seu trabalho no objetivo 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. Aí dentro do objetivo 2 ali tem várias metas para se atingir esse objetivo. E dentro das metas ali, um deles fala muito de segurança alimentar, que é algo que você tocou aí. Então, acho que é muito importante você iniciar essa discussão. Eu vi que você traz dados da FAO ali, fala bastante, traz bastante informação, então acho que contribui para o seu trabalho para deixar ele ainda, para justificar ainda mais a importância desse sistema que você está chamando a atenção, que está, né, falando. O Brasil ele contribui muito para esse objetivo, né? A gente muitas vezes tem os problemas aqui, a gente sabe, mas a gente vê que a agricultura daqui ela ainda tem muito essa questão da sustentabilidade. Então, a gente pode, tanto pela sua análise de dados, dá para a gente ver bem, né, que o Brasil é o principal produtor de conhecimento, vamos chamar assim, né? Então, é interessante a gente valorizar isso também, que tem, e a partir da sua pesquisa você consegue comprovar, não é algo que você acha, você comprovou, né, por meio de uma pesquisa, de uma análise de dados, que o Brasil ele é importante, ele contribui de maneira muito importante para essa área do conhecimento. Então, acho que é muito importante, de repente, destacar isso, né, e mostrar como o Brasil pode contribuir. E ainda mais agora que está bastante em alta falar de segurança alimentar, né, da soberania alimentar, então acho que é bastante interessante adicionar isso, talvez, na introdução, e se de repente vier ao caso, até em algum momento na discussão. Então, como eu já falei, essa questão eu achei bastante interessante, porque a gente vê que o Brasil, ele nessa área, ele produz bastante conhecimento, né, bastante material, e muitas vezes fica disperso essas informações. Então, se produz muito, só que de tempos em tempos é importante parar para fazer um agrupamento dessa informação, desses dados, para gerar uma informação. E é o que você fez. Então, você pegou um intervalo de tempo e aí juntou, agrupou, e o que me chamou mais atenção, que eu vou falar até no final ali, vai entrar no objetivo e já vou falar no final, então já vou até adiantar isso agora. No final do seu objetivo, você fala a questão de fornecer a direção para trabalhos futuros. Aí eu senti um pouco falta disso, assim, de realmente apontar uma direção, por exemplo, né, dando uma sugestão a partir do que você analisou. Só que na sua fala, na apresentação, você deu uma direção. E aí eu senti falta de você colocar isso, que foi a questão de pequenas propriedades. Eu não sei se de repente passou batido ali, eu não vi, mas aí eu senti que você deu um apontamento. Por exemplo, então o Brasil, ele é um dos países que mais gera conhecimento na área, os principais autores estão aqui no Brasil, né? Só que o que eu senti falta, o que eu identifiquei, é que não se fala em pequenas propriedades, né? Então, não se fala. Então, isso é um apontamento. Então, a partir daquele monte de informação, talvez os pesquisadores não tenham se dado conta disso, né? A gente vai desenvolvendo, vai buscando realizar os trabalhos ali e não se deram conta que se fala muito em pequenas propriedades, né, da agroecologia, como a professora Karina falou, não é exclusivamente, né, de pequenos produtores, mas muitas vezes é uma alternativa ou é uma solução para um produtor que não consegue se enquadrar naquele sistema convencional, principalmente, assim, e pensando também nessa questão do desenvolvimento sustentável, né, e como a professora Karina já lembrou também aqui na região, né, como muitos produtores já se utilizam de agroecologia sem mesmo saber que está se utilizando de agroecologia. Um tempo atrás eu visitei uma propriedade assim, e
E tem todos os princípios da agroecologia ali na prática, né? A gente vê, só que não sabe que está fazendo agroecologia. Então, por isso que é interessante falar nesse caso, deixar bem realmente um apontamento, assim, é muito legal quando tem um trabalho que você mostra a sua contribuição e indica o que pode ser feito a partir dali. Então, de repente, um aluno do curso mesmo, da especialização, ou uma pessoa que lê seu trabalho a partir do momento que for publicado, pode já chamar atenção para isso e seguir a partir de onde você parou. Então, por isso que eu acho bastante interessante isso de você destacar isso nas conclusões, que vai responder bem seu objetivo. Que eu ia até fazer uma pergunta se era esse mesmo objetivo, mas a partir do que você falou, acho que você pode acrescentar isso, porque é algo que você constatou na sua análise. Então, acho que seria uma questão bem interessante. Aí, só uma dúvida, questão de curiosidade mesmo, assim, você falou que nunca tinha feito esse tipo de análise, que não conhecia algumas ferramentas. Por exemplo, o R você já conhecia ou você conheceu agora utilizando com o professor Robertson? Eu tinha ouvido falar, uma vez eu utilizei ele na faculdade, num mini curso, mas assim, não lembrava nada como é que usava, não lembrava nada de nada. Foi o professor Robertson que me ensinou. Então, perfeito. Por isso que aí eu falo assim, realmente tem que valorizar muito, ainda mais o trabalho, porque a gente sabe que não é simples de aprender tantas ferramentas, de se utilizar as ferramentas, né? Por mais que faça curso, que faça um monte de coisa, a gente sempre tem uma certa dificuldade muitas vezes. Então, já dando os parabéns tanto para você por ter se desafiado, quanto o professor Robertson por ter conseguido né, passar esse conhecimento e de se utilizar também essas ferramentas que não são tão simples assim de se utilizar quando não se tem um conhecimento prévio, né? Aí, uma dúvida que eu acho que dá para nós todos aqui discutirmos, bem na parte acho, da metodologia, no final. Só ver que página aqui rapidinho. Acho que é na página 16 do arquivo em PDF, né? Então, acho que seria na página... Aí, quando ele fala do índice Bayer sobre oposição relativa, eu fiquei na dúvida se ele seria a metodologia ou se ele já seria um resultado. Porque eu fiquei em dúvida assim, se você tivesse constatado um índice diferente, você teria mudado a base de dados ou não teria feito essa revisão, né, essa revisão de literatura? Porque eu sempre fico na dúvida em algumas coisas, assim, quando esse tipo de informação. Se isso entraria já em resultado, que você fez análise desse índice para poder se utilizar das bases de dados, ou se, não sei, se isso faz parte da metodologia mesmo, e isso que me deixou em dúvida. Do meu ponto de vista, já seria um resultado, que você fez a análise da base de dados e a partir daquilo você utilizou. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, até fica à vontade, Karina, Robertson, Mariana, para a gente discutir, na verdade, pensando no... Pois é, professor, isso aí ficou meio olhando, né? Fica meio estranho, porque não dá para entender onde é que ele se encaixa, né? Está como metodologia o resultado. Mas ali eu acho que o nosso propósito foi trazer como metodologia mesmo para exemplificar que, por exemplo, a base de dados da Web of Science, ela tem uma abrangência maior, uma sobreposição, uma cobertura, digamos assim, do que a Scopus, né? Seria só para exemplificar isso, eu acho. Para complementar a fala da Mariana, e só dizer o seguinte, que foi o mérito do trabalho realmente é dela, assim, mas o desafio que a gente propõe ao aluno é proporcional à capacidade desse aluno. E aí eu posso dizer, Lucas e Karina, que o desafio era grande para ela, mas ela hoje acho que ela sabe mais sobre redes do que eu, tá? Mas assim, ó, nesse caso específico desse item, né? A gente foi ao longo do trabalho também aprendendo a melhorar algumas questões. Eu já conhecia tal, mas ao longo do trabalho a gente vai estudando mais e vai vendo o que outros autores fazem, né?
E aí, nesse sentido, até depois que já estava pronto, né, Mariana? Se eu não me engano, que eu achei alguns trabalhos e tal que eles estudavam, né? E tinha metodologia como fazer, e aí a gente fez. Aí, no caso, passei para a Mariana, aí ela fizemos até os cálculos no início foi difícil, né, Mariana? A gente entrar no entendimento. Mas esses autores que a gente utilizou, eles costumam apresentar isso daí na metodologia só como uma finalidade assim, ó, para saber o escopo da amostra, saber com o que tu está trabalhando. Naquele sentido mesmo de tu explicar a amostra, entendeu? De dar mais detalhes da amostra. Por exemplo, se tu está trabalhando com cultura, tu dizer, ó, trabalhei com a cultura tal, a variedade tal, a temperatura era tal. E nesse sentido aí, eu vejo que eles trazem muito na metodologia, esses autores, com essa finalidade de dizer, ó, a amostra tem esta característica, e não como resultado já efetivamente, entendeu, Lucas? Por isso, mas assim, é uma questão ainda que também a gente olhou, né, uns quantos trabalhos já usam isso, mas não posso afirmar se realmente, entende? Exatamente, né, Mariana? Eu acho que mais ou menos é isso. Fica meio dúvido mesmo, assim. Pois é, uma coisa que fica meio aberta, né? Porque se tu for analisar bem aquilo ali, já é um resultado. Então, fica meio ambíguo mesmo, mas a Me nossa... deixou, perdão. O que me deixou em dúvida é porque logo depois da apresentação da porcentagem de sobreposição lá, aí fala, de acordo com os resultados, o Scopus abrange 52% das fontes do Web of Science relacionadas ao tema, que torna interessante o uso de ambas as bases de dados. É que aí que me gerou dúvida, assim, se não fosse interessante esse valor, você mudaria a base de dados? Por isso que eu fiquei em dúvida. Professora Karina, não sei se também ia colocar. Não, só ia reforçar que eu não coloquei nenhuma menção até ali em função disso, que eu também fui buscar alguns outros publicações e essa geralmente é nesse molde, né, que se apresenta ali como metodologia, né, então aí a partir disso aqui caberia um outro encaminhamento, né, com base no que o professor Lucas está abordando, mas eu de minha parte também havia deixado da forma como está, de acordo com outros trabalhos que eu consultei, né, para também me inteirar um pouquinho mais do que a Mariana estava apresentando ali enquanto metodologia. Só para complementar, Mariana, assim, ó, e até isso é uma discussão boa, até porque quando for fazer outros trabalhos, né, por exemplo, ali tem 52%, né, em tese, se tivesse 75%, né, já estaria certo que não precisaria utilizar outra base, né? Acho que vocês concordam comigo, entende? Tipo, tu já tem uma cobertura maior. Porque eu acho, assim, uma das questões na ciência hoje que eu acho que é bem importante a gente cada vez analisar mais é aquele princípio da parcimônia, sabe? Eu acho que muitas vezes por exemplo, tu vai fazer um questionário, aí tu coloca um questionário com 200 perguntas. Ninguém vai responder o questionário, né? Então, acho que a gente tem que cada vez mais ter em mente esse princípio da parcimônia para poder conduzir algumas experimentações. E aí, nesse sentido, eu vejo o seguinte, eu sou da opinião de só usar uma base, tu entende? Só que, aí foi uma coisa que acho que nós discutimos, né, Mariana? Se tu for usar só uma base, vai ter, por exemplo, seja uma revista, ou seja, aqui na banca, queriam dizer, bom, mas por que não usou mais de uma base? Tu entende? Então, esse que é o problema que nós, né, enfrentamos, né? Digamos, quem está trabalhando lá com uma pesquisa experimental lá, o Lucas trabalha com cana, a Karina com milho, fazer conta. Aí vão perguntar, por que não testou outras doses? Por que não fez outra coisa? Né? Sempre tem aquele algo a mais que seja revista ou seja uma banca vai pedir. Mas eu não sei, eu entendo que hoje se a gente conseguir, né, ser mais criterioso, né, por exemplo, na condução, assim, porque os trabalhos não são simples de fazer, né, pessoal, a gente sabe, né, então não são simples conduzir todo um experimento, né, então eu acho que esse princípio, assim, né, que da parcimônia eu sou meio favorável. Por exemplo, tu estaria trabalhando só com uma base, né, Mariana, aí ficaria mais tranquilo, não precisava unir, não precisava usar o R, não precisava usar nada daquelas coisas, né, nem esses cálculos precisaria. Então tá, era só isso a minha contribuição, desculpa atrapalhar até.
Só complementando, tanto que inicialmente a nossa ideia, e a gente até chegou a usar essa base de dados que ia ser só uma, né, inicialmente, né? Seria Dimensions. Daí, conversando com o professor, ele falou justamente isso. Ah, é meio ruim tu usar só uma base de dados, o pessoal da banca pode ter que indagar porque foi usado só uma, pode ser que ela não tenha uma cobertura boa o suficiente, então quem sabe vamos usar outras, né? E outras mais conhecidas, que daí a gente resolveu usar a Web of Science e a Scopus. Não é Scopus, esqueci o nome. É Scopus. Por isso daí, só fazendo esse. Não, mas a escolha da base, assim, das bases achei ótimo. Até interessante essa questão que o Robson colocou, porque ele falou, de repente, em um trabalho futuro, você pode fazer esse tipo de... É interessante esse cálculo, né? Dependendo do trabalho futuro, realmente o Robson falou, não é necessário fazer com duas, pode fazer com uma só. Mas a escolha foi bem acertada, assim, os Scopus e Web of Science são as principais bases de dados, né? Então, realmente, foi mais uma dúvida, na verdade, minha, para saber se enquadraria mesmo ali. Mas é realmente algo para pensar depois no futuro, assim. Mas realmente foi bem interessante. Achei me chamou atenção, assim. Por isso que eu até perguntei. Ele deu uma lida com mais aprofundada. Aí depois são apenas sugestões, assim. Por exemplo, todos os gráficos que você gerou ali já nos resultados, né? Por exemplo, na figura 3, são todos a partir das informações que você coletou, né? Daquelas análises que você fez. Porque, por exemplo, aí você coloca a figura total de publicações e citações por ano. Eu acho que você pode deixar a legenda descrever melhor, porque assim, se eu pegar seu trabalho e só ler a figura, eu não sei exatamente total de citações e publicações por ano de quê. Porque a legenda ela tem que ser a figura e uma tabela, por exemplo, tem que ser autoexplicativa. Então, se a pessoa pegar seu trabalho e só olhar a figura ali, ela tem que compreender do que se trata, né? Total de publicações e citações por ano do que, assim. Aí você pode colocar, né, do tema que você pesquisou, enfim. E aí a fonte é elaboração própria a partir dos dados, aí você coloca da onde você extraiu os dados, as informações ali. Porque, por exemplo, o Excel é uma ferramenta. Você poderia ter feito à mão, por exemplo, o gráfico. Poderia ter feito sei lá, no R, inclusive, os gráficos, por exemplo. Então, o Excel, na verdade, ele é uma ferramenta que você vai utilizar e não seria a fonte da sua informação. Então, aí você pode colocar aquela elaboração própria e aí coloca da onde são da onde são os dados, né? E aí seria meio que geral. Aí, como sugestão, só vou falar em um, né? Mas depois ver também, tem que ver as normas, depende da revista que for mandar. Aí de tirar as linhas de grade, depois só de dar uma acertada na questão da formatação. E aí, olhando ainda esse gráfico 3, é uma pergunta por questão de curiosidade, que eu estava conversando com um amigo esses dias e acho que me chamou a atenção. A partir de 19 ali, por que você imagina, 2019, por que você imagina começou a cair ali as publicações? O que você acha, né? Não que seja mesmo assim, mas o que você imagina que pode ter interferido? Não faço ideia, na real. Não sei. Vou falar mais a partir de 2020 ali, né? Teve essa questão da pandemia, que tem um colega meu que ele ficou um tempo na Embrapa, principalmente, e a questão inclusive, restrição para conseguir conduzir os trabalhos foi difícil nesse ano. Então, ele, por exemplo, está fazendo pós-doutorado e ele precisou cancelar, né? Adiar, por exemplo, a publicação dele. Teve uma questão também de recurso, que se cortou muito recurso. A gente sabe que uma publicação também não é tão fácil assim para conduzir um trabalho e depois publicar. Então, a gente vê o dólar hoje, sei lá, tem publicação de revista que custa $3.000, né? Então, é um negócio absurdo, assim. Que tem, inclusive, se iniciado uma discussão com essa relação de publicação aberta, né? Porque a gente financia com recurso público as pesquisas, a maioria delas, e depois, para a gente consultar os trabalhos, tem que pagar, né?
uma empresa. Então, é algo que está sendo discutido e que tem algumas editoras que estão começando a abrir, assim, pelo menos estão sendo questionadas, algumas universidades aí estão começando a fazer um movimento de liberar o acesso. Não sei se você já ouviu falar daquele ResearchGate, só título de curiosidade, né, que é como se fosse uma rede social de pesquisadores. E eu, por exemplo, fui notificado por ter disponibilizado um artigo meu, que ele não estava aberto ainda, liberado, eu não paguei para publicar, só que aí ele não ficou com acesso aberto. E eu fui notificado pela editora por estar meu trabalho disponível lá. Então, só para você ter uma ideia, então eu não tenho direito, a gente tem que ceder os direitos autorais, né, para a revista quando a gente publica. Então, só, né, olhando aqui, como me chamou a atenção isso também. Aí, de um modo geral, para as figuras seria mais isso, né, da questão da fonte, que você pode se utilizar de outras ferramentas ali para trabalhar. E na figura 2 antes ali, mas só também uma observação de resolução, de depois analisar lá, que você pode, talvez só da forma como você copiou e colou ali, ele já interfere na resolução. Aí procurar uma forma, que nem nas outras figuras já está com uma resolução melhor, né, mas seria mais aqui. Eu acho que seria mais isso. Algumas questões já foram esclarecidas, né? A professora Karina já tirou essas dúvidas. Eu finalizo assim, dando os parabéns. Seria interessante realmente que publiquem o trabalho, né? Que sigam adiante para publicar, que eu achei bem interessante a ferramenta que vocês utilizaram, metodologia. E a questão só de acrescentar depois no final, na conclusão, realmente o seu apontamento ali, que você colocou né, desse direcionamento, que aí eu ia até sugerir da questão do objetivo, mas como você falou na apresentação, então é algo que você percebeu mesmo, e eu acho que dá para colocar esse apontamento. Eu acho que seria isso, eu agradeço a Mariana, agradeço o professor Robertson, volta a palavra ao professor Robertson. Bom, acho que era isso, né, pessoal? Até pelo adiantado do horário, né? Acho que a gente já poderíamos passar para outra sala, não sei, Karina. Deixamos, depois eu faço uma consideraçãozinha final rápida. Pode ser? Sim, pode ser, a gente pode se direcionar para outra sala para fazer o fechamento enquanto banca, e a Tá, Mariana e os demais permanecem aqui aguardando para o retorno para a leitura da ata. tá certo. Então tá, já vou acessar lá.
que a Mariana está por aí já. Tô sim. Bom, então, pessoal, até já agradecendo, né, a participação aí de todos que estão, já vamos para quase 2 horas, né, da banca da Mariana aqui. Só antes né, de passar, ler a ata, eu queria dizer, Mariana, que tipo, é uma satisfação, né, tê-la como orientado. Na verdade, a gente acaba aprendendo junto, né, muita coisa. Acaba, como disse o Lucas, acho que foi que nós tira da zona do conforto, principalmente quando alguém também corresponde, né, e faz com que a gente, né, avance mais. Então, eu queria dizer que foi uma satisfação e também dizer que, como eu já tinha dito, foi mérito teu, né, te apropriar de um assunto, né, desenvolver uma metodologia que não é tão simples, né, e isso eu acho que é algo bem importante, assim, né. E, de certa forma, dizer, também acompanhar o que os colegas falaram, seria bem importante que tu pensasse, né, como em alguma revista, alguma para publicar, né, tipo, se um dia tu for continuar teus estudos, né, uma trajetória acadêmica aí, quando vê pode ser um tema interessante, né, aquela hora que o Lucas perguntou sobre a questão, né, o porquê daquele declínio nas produções, eu não vejo que tenha saturado esse assunto, sabe? Eu acho que não, pelo contrário, é que a gente tem várias questões aí que estão impactando, né, na ciência brasileira, né? Vocês sabem disso. E então, assim, ó, quando vê também é uma área de estudo interessante para ti, por a tua formação em engenharia florestal, né? Eu acho que a gente, por exemplo, ter um olhar de um engenheiro, por exemplo, florestal, numa questão dessa natureza, eu acho que contribui muito, né? Bastante mesmo. A gente tem aí vários desafios. Eu vou retomar o que eu falei para ti um dia pelo WhatsApp, até compartilhei contigo lá aquele livro do Altieri lá, onde ele trazia aquela questão, e eu fiquei pensando naquilo, né? Que o desafio que a gente tem pela frente aí quanto à humanidade, né? Eles são tão grandes, né? Era mais ou menos assim, são tão grandes que a gente tem que buscar diferentes enfoques, né? Para tentar resolver eles, né? É claro que existe um risco muito grande ao tu fazer isso, por exemplo, a hora que a gente traz esse sistema para dentro da agroecologia, a gente sabe que, por exemplo, o tema sustentabilidade, ele houve uma apropriação indevida desse tema pelo próprio mercado, né? A agroecologia também, né? A produção orgânica, assim, há uma apropriação natural, né? Como a Karina mencionou, a questão de nichos, né? Muitas vezes as pessoas são só preocupadas com nicho de mercado, então esqueceram todas as bases, né? Só que assim, eu acho que o problema nosso em termos de agricultura, de uma forma geral, no mundo é tão sério que a gente tem que olhar para tudo que é abordagem, tudo que é enfoque e tentar tirar o melhor possível de cada uma delas. Eu acho que tu fez isso de uma maneira muito ímpar, assim, bem interessante, tá? Eu queria te dar os parabéns nesse sentido, tá? E como disse o pessoal, foi uma boa leitura, né, do teu material, né? Tipo, eu vi construindo, mas também depois tive que ler umas quantas vezes, então cada vez que lia estava tranquilo, era uma boa leitura, tá? Eu vou ler a ata aqui, Mariana, e aí deixa eu só para mim poder não me perder aqui, tá? Então, aos 6 dias, né, do mês de outubro de 2001, foi realizado por videoconferência pela plataforma do Google Meet a defesa pública do trabalho de conclusão, curso de especialização em educação do campo e agroecologia, né, do campo Jaguari, da aluna Mariana, né, eu vou pular uma parte aqui. O título, Mariana, já vou te dizer aqui, né, que aqui teria que ler o título, a gente vai ter que rever o título, né, basicamente rever o título, dar uma olhada. A constituição da banca, então, pelo professor Lucas, né, Gíria, a professora Karina, e após a apresentação e observação dos membros da banca, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado com o conceito A. Tá? Então, só como observação novamente, né, então, dentro de um prazo de 30 dias, né, tu fará essas adequações, né, consideradas pela banca,
então está aprovada com conceito A. Novamente, te dou os parabéns, tá? E, como eu disse, muito feliz por esse teu trabalho que tu conduziu, certo? Então tá, eu agradeço também todo mundo, a participação dos professores com as colocações, sempre muito importante, né, para melhorar, sempre tem alguma coisa para melhorar, para modificar, acrescentar. E agradeço também, professor, a sua participação, a sua presença, que foi um ótimo orientador. Bah, sem a sua ajuda, nada disso seria possível, principalmente na parte ali das estatísticas e análises bibliométricas. Foi muito importante. Muito obrigada. Certo, não precisa agradecer. É o nosso trabalho, né, Karine e Lucas? É isso aí que a gente tem que fazer. Também parabenizo mais uma vez a Mariana, agora com a defesa completa, aprovação completa, mas pelo que a gente já havia lido, tido contato com o trabalho, já sabíamos, né, que estava aprovado pela qualidade, né, que ela nos apresentou em termos ali da escrita e do teor do trabalho dela, e reforçar, Mariana, essa questão de que você se sinta feliz pelas contribuições que você trouxe por meio do teu trabalho, tanto para nós, enquanto curso, né, como o professor Lucas falou, o professor Robertson, né, fica para consultas, inclusive, como referência, né, a forma como você trabalhou e o tema que você abordou. Então, isso é uma menção muito importante que a gente precisa reforçar. E também como as diferentes áreas de formação de vocês, enquanto acadêmicos que ingressam aqui no curso de especialização, contribuem ou podem se aproximar com as áreas, né, da educação do campo e agroecologia. Então, isso é muito maravilhoso de ver que o curso abre as portas para todas as graduações, como se diz, para todas as formações, e isso acrescenta muito para onde vocês vão e o que vocês trazem aqui para nós, para dentro do curso. Então, isso também é uma menção importante que a gente precisa fazer para os estudantes que defendem e para os que também estão ainda em processo, né, de curso. E agradecer novamente por ter a oportunidade de conhecer a Mariana, de ter participado desse processo como professora e como pessoa também. E o professor Robertson, que é muito positivo ver a parceria, né, que se estabelece entre os professores orientadores e os acadêmicos para conduzir o trabalho, e bastante relevante, né, a contribuição também do professor Robertson com a Mariana em relação ao avanço dela em relação especialmente a essa nova forma de trabalhar dados, né, que ela passou a se envolver e descobrir mais por meio do trabalho dela, né. Então, parabéns, professor Robertson, parabéns, Mariana, e sintam-se felizes e vamos em frente. Um abração. Bom, também quero agradecer pela oportunidade, né, de aprender também mais um pouco, de ler um trabalho dessa qualidade. Então, parabéns, Mariana, por ter concluído mais essa etapa. Parabéns também ao professor Robertson, que a gente sabe, né, que o orientador, ele dá o caminho ali, ele consegue extrair o melhor do aluno, então eles sabe seu potencial, sua capacidade, e conseguiu extrair o seu melhor. E é interessante que realmente é uma área nova, né? Essa questão de análise de dados aí, né? Te introduziu numa área bem interessante. E essa questão também da contribuição do seu trabalho, que muitas vezes falta sair da academia o que é gerado aqui dentro, né? Então, você pegou o que é gerado, né, pelas instituições de pesquisa e transformou numa informação bem palpável ali, que é, por exemplo, que eu vejo bastante interessante essa questão do pequeno produtor, né, que foi deixado um pouco de lado, né, nesse tipo de estudo, né. Então, por isso que eu acho bem interessante, né, parabéns novamente, eu agradeço a oportunidade também, professor Robertson, e sucesso, aproveita bastante o dia aí, comemora bastante, que realmente foi bem merecido. Vamos fazer a foto. Se a Luana gostaria de abrir a câmera, algum dos demais abrir a câmera, que a gente faz apenas um registro.
Pronto.